Graça e paz, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nós estamos reunidos na presença do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia que nos concede, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração e adoração. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé para aclamar o Santo Evangelho do Senhor com cântico e em seguida faremos a leitura. Vamos fazer a leitura do Santo Evangelho do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo 18. Vamos ler dos versos 33 ao 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei, marcada pelo último dia do ano litúrgico. Então, hoje é o encerramento do ano, é o fim do ano. Então, hoje nós devemos dizer aos nossos irmãos e irmãs, Feliz Ano Novo. No próximo domingo inicia-se um novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento, e hoje encerra-se este ano que nós vivenciamos. E neste encerramento nós celebramos justamente a solenidade do Cristo Rei, quando nós reconhecemos e exaltamos Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta celebração, ela tem pouco tempo se nós compararmos com todo o tempo que a igreja cristã tem, cerca de 2000 anos.
esta solenidade ou este marco da liturgia cristã tem pouco mais de 100 anos. Então é muito recente se nós compararmos ao tempo da igreja cristã. Mas é uma data que foi instituída na igreja em todo o mundo e é muito marcante e muito significativa. Ela marca justamente um tempo ou um despertar para Jesus Cristo, para nos voltarmos para Jesus Cristo. Foi justamente em um tempo em que nós estávamos nos desviando das coisas do Senhor, estávamos nos preocupando e focando mais neste mundo e nas coisas deste mundo do que no próprio Jesus e no reino de Deus. Então, eu penso que não é muito diferente do que nós estamos vivendo em nossos dias. Então, é muito adequado, muito apropriado e muito bem aplicado esta solenidade de Cristo Rei também em nossos dias, para que nós nos voltemos para Jesus, porque nós temos adorado, temos cultuado, nós temos venerado, nós temos dado atenção a todas as coisas deste mundo e muitas vezes nós deixamos Jesus Cristo e o reino de Deus em último plano, em último lugar, de modo que esse chamamento para reconhecer Jesus como Rei é muito apropriado e muito atual. Então todos nós devemos reconhecê-lo como Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não é por acaso também que a solenidade de Cristo Rei, ela é celebrada justamente no último dia do ano litúrgico. Não é por acaso isso. Isso quer dizer o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, quer dizer que todo o ano se passou e independente do que aconteceu, independente das bênçãos e das lutas, independente das conquistas e perdas, nós, depois deste trilhar de caminho, chegando ao fim de mais um ano, nós continuamos reafirmando que Jesus é o nosso Rei. Amém? Então, independente do que nós passamos, independente do que nós vivemos, ou independente do que estamos passando hoje ou do que estamos vivendo hoje, Jesus é o nosso Rei. E é por isso que este dia, que esta solenidade, ela é justamente no último dia do ano, porque nós devemos reconhecer Jesus independente das circunstâncias, não só nos tempos bons, não só nos tempos de fartura, mas nos tempos ruins, nos tempos também de escassez, nós devemos reconhecer Jesus como Rei. Que bom reconhecermos Jesus como Rei. Amém? Mas, minhas irmãs e irmãos, queria ainda destacar 3 questões importantíssimas que você deve prestar atenção acerca deste momento, acerca desta solenidade de Cristo Rei, que é celebrada não só em nossa igreja, não só na Igreja Episcopal Carismática, mas em todas as igrejas cristãs no mundo inteiro, não só na nossa denominação, mas em todas as igrejas históricas. 3 questões importantes precisamos destacar. A primeira questão, com relação à solenidade de Cristo Rei, é que nós devemos reconhecer Cristo como Rei. Ou seja, nós devemos viver, nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim ter pessoas que admiramos, nós devemos sim buscar melhorar de vida, nós devemos sim buscar ter ou criar em nossa casa um palácio, não é? Criar em nossa casa um lugar agradável, mas sabendo que Deus, que Jesus é o único Rei. Nós não podemos, sob o pretexto de qualquer outra coisa, negligenciar a prioridade de Deus em nossa vida. Nós devemos afirmar e reafirmar que Jesus Cristo é Rei. E não é um rei simplesmente como nós conhecemos, como os reis do nosso tempo. E quando nós falamos rei, nós comparamos, claro, também aos políticos e todas as pessoas que exercem autoridade sobre nós e que muitas vezes, em vez de nos
proporcionarem vidas melhores, eles proporcionam sofrimento, eles esquecem muitas vezes do juramento que fizeram e negligenciam o papel que eles têm. Assim como todos os reis terrenos, desde a instituição do reinado até hoje. Mas Jesus Cristo é que é o verdadeiro rei e não é um rei tirano, não é um rei que quer o nosso mal, não é um rei que quer nos escravizar ou tirar tudo de nós. Muito pelo contrário. Jesus Cristo é o Rei da paz, um Rei de amor, aquele que nos concede dias melhores, aquele que nos abençoa, aquele que nos liberta. Quando nós reconhecemos que Jesus, sim, este que é o nosso Rei, nós vivemos livres e lembrando que o reinado de Jesus Cristo não é nesse mundo, como ele mesmo diz, neste diálogo que ele tem ali, perto da sua crucificação. Jesus já estava caminhando para a sua crucificação e ali ele já começava a ser julgado. E ele diz que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, nós devemos vislumbrar um reinado eterno. Não apenas um reinado terreno e momentâneo, mas sim um reinado eterno, um reinado diferente, que vai justamente na contramão de tudo que nós conhecemos. O reino de Jesus é um reino diferente. E é este reino que nós devemos estabelecer. E é a este reino que nós precisamos pertencer. E nós pertencemos a este reino não só quando reconhecemos Jesus como Rei dos Reis, mas quando o recebemos em nossa vida e quando o tornamos o nosso Rei. É diferente de nós olharmos para Jesus e dizermos, aquele é o Rei. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Rei, isso faz toda a diferença. E é justamente neste pensamento que eu quero destacar agora o segundo ponto, que não basta apenas nós reconhecermos Jesus como Rei, ou verdadeiramente tê-lo como nosso Rei, nós devemos sim viver Cristo como Rei na prática. Só assim nós estaremos reconhecendo Jesus Cristo. Na prática, nós devemos reconhecer Jesus como o nosso Rei. E quando nós dizemos que reconhecemos Jesus na prática, é porque nós realizamos ou fazemos tudo aquilo que Ele nos manda fazer, tudo aquilo que a Sua palavra nos diz, as Suas orientações, as nossas prioridades. Os nossos gostos devem ser os gostos do Senhor, as nossas metas devem estar debaixo das metas do Senhor para a nossa vida, os nossos planos devem estar em conformidade com os planos de Deus para a nossa vida. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo na prática em nossa vida, nós priorizamos Deus. Nós fazemos todas as outras coisas, mas Deus sempre estará em primeiro lugar na nossa vida. Isso é reconhecer Deus na prática, nós amarmos o outro, nós perdoarmos, nós evangelizarmos, nós participarmos do corpo de Cristo. Nós estamos saindo deste momento de pandemia, já estamos recebendo mais pessoas na igreja, agora nós estamos com 70% de nossa capacidade liberada, nós já poderemos providenciar a climatização do templo, mas ainda tem pessoas que estão vivendo no passado. Eles podem até ter reconhecido Jesus Cristo como Rei, podem até ter tido Jesus Cristo como Rei da sua vida, mas não estão tendo Jesus Cristo ou vivendo Jesus Cristo na prática, porque nós continuamos muitas vezes no nosso comodismo, nas nossas prioridades e negligenciamos o reino de Deus. Então, nós não precisamos deixar de fazer todas as outras coisas, mas as coisas do Senhor são prioridade. Nós estarmos em comunidade, estarmos na igreja, isso é prioridade em nossa vida. Quando nós decidimos satisfazer a nós mesmos e ficarmos em casa ou em qualquer outro lugar, nós não estamos vivendo o reino de Deus ou Jesus Cristo como Rei na prática. Mas quando nós nos consideramos servos do Senhor e dizemos,
Não, eu não vou fazer aquilo que eu quero, porque este é o momento de eu estar adorando em comunidade com meus irmãos e minhas irmãs, e estou na igreja. Aí sim, eu estou reconhecendo e vivendo Jesus Cristo na prática em minha vida. E nós precisamos fazer isso, e isso é urgente, e essa urgência chama justamente a terceira questão, o terceiro ponto que eu destaco hoje nesta grande solenidade de Cristo Rei, de Jesus Cristo como Rei. Nós precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, nos arrepender. Este momento de final de ano litúrgico, de último domingo do ano litúrgico, nos chama, antes de qualquer coisa, ao arrependimento. Porque nós vivemos um ano, nós trilhamos uma caminhada de um ano, desde o início do primeiro domingo do Advento, que aconteceu em dezembro do ano passado, em plena pandemia, quando nós começamos este ano litúrgico, até hoje, quando se encerra este ano litúrgico com esta solenidade de Cristo Rei. Nós trilhamos vários momentos. Alguns momentos nós estávamos eufóricos e fortalecidos na fé, outros momentos abalados na fé, enfraquecidos, querendo desistir da caminhada, mas até aqui nós chegamos, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós precisamos nos arrepender, olhar para trás, para a nossa vida, não para a vida de ninguém, mas para a nossa própria vida e mensurar aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos, e assim lembrarmos que quando termina um ciclo, quando se encerra uma jornada, automaticamente se inicia outra. E se você está aqui hoje, independente do estado físico ou emocional que você esteja, é porque Deus te trouxe aqui. Você crê nisso? É porque Deus está proporcionando para mim e para você uma nova chance, um início, um novo começo. E este começo não pode ser igual ao que nós vivenciamos até hoje. Nós devemos nos voltar mais para o Senhor. Nós devemos, assim como há 100 anos atrás, que foi instituída a solenidade do Cristo Rei, porque o povo estava se distanciando de Jesus e precisávamos nos voltar para Jesus, que é o único Rei dos Reis. Nós devemos hoje nos voltar para o Senhor, sabendo que iniciaremos um novo ciclo e não podemos mais, de forma alguma, agir da mesma forma, minhas irmãs e meus irmãos. Este tempo acaba aqui, este comportamento acaba aqui. As nossas atitudes, sejam qual foram, acaba aqui, e eis que tudo se fará novo. Você tem uma nova oportunidade de se voltar para o Senhor, de ser fiel ao Senhor em todos os aspectos da sua vida, na sua vida financeira, no seu tempo, nos seus dons, nos seus talentos, não negligenciando o Senhor, tendo tempo para Deus, assim como há tempo para todas as outras coisas, ter tempo também para o Senhor. Deus está falando comigo e com você hoje. Deus está falando com você que está aqui na igreja. Deus está falando com você que nos acompanha aqui neste canal do YouTube. Deus nos trouxe aqui, nos reuniu neste lugar para nos dizer isso, que nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Rei, que nós precisamos viver Jesus Cristo como Rei na prática em nossa vida e que nós precisamos despertar para um novo começo. Então a palavra de ordem hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é reconhecer Jesus como Rei, é viver Jesus como Rei e nos arrepender daquilo que não fizemos, daquilo que deixamos de fazer e até daquilo que fizemos e desagradou o Senhor, para que possamos, a partir de hoje, iniciar uma caminhada diferente, onde Jesus Cristo é quem dirige a nossa vida, é quem dirige a minha e a sua vida. E eu tenho certeza que nós seremos muito mais felizes. Eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, que muitas estão represadas,
porque nós impedimos que essas bênçãos nos alcancem quando abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo. As bênçãos de Deus são derramadas, as portas, as janelas do céu se abrem e as mais ricas bênçãos são derramadas sobre a minha e a sua vida. E é isso que eu desejo para todos nós, para a nossa igreja, um tempo de amor, um tempo de paz, um tempo de saúde, um tempo de prosperidade neste novo ano que irá se iniciar. No próximo domingo, onde todos nós deveremos estar aqui celebrando o início de um novo ciclo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. E em seguida nós vamos trazer as nossas ofertas ao altar do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Se você que nos acompanha pela internet, onde estiver, se puder, feche também seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Muito obrigado, Pai, por Tu ser o nosso Rei, o nosso único e verdadeiro Rei, um Rei de paz, um Rei de amor. Nós Te pedimos, Senhor Deus, reina em nossa vida, reina hoje em nossa vida, Senhor, e para todos sempre. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cada família, Senhor Deus, que nos acompanha virtualmente pela internet, que Tu possa abençoar os Teus filhos e filhas, o Teu povo, em nome de Jesus, porque Tu és o nosso Rei. Amém. Graças a Deus. Vamos agora trazer até o altar do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas para que haja mantimento na sua casa. Você que nos acompanha também pelo YouTube, faça transferências e depósitos em nossa conta corrente bancária no Banco do Brasil. Nós temos aqui também na descrição o número do nosso Pix, é um Pix CNPJ, que você possa fazer transferências dos seus dízimos e ofertas. Nossa igreja precisa do seu compromisso, que você possa depositar no altar do Senhor a sua vida, as primícias do que o Senhor te concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Nos deste o teu melhor, Jesus, Cordeiro de Deus, queremos corresponder a este amor. Recebe nossa entrega, Senhor. Recebe nossa entrega, Senhor. Quero agradecer a você que contribuiu, que trouxe até o altar seu dízimo, sua oferta. Você que também fez transferências ou ainda vai fazer através de nossa conta corrente no Banco do Brasil, via transferências ou Pix. Agradecer pelo seu empenho e dedicação. E dizer que a igreja precisa de você. Amém? Você precisa de Deus, mas a igreja precisa da sua contribuição. Que tenhamos uma semana maravilhosa, que Deus tenha falado hoje ao nosso coração. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa, a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.